Você saberia dizer o que essas 3 pessoas têm em comum? Pois elas nasceram na mesma cidade, Brasília, a capital do nosso país. Neste vídeo você vai descobrir os motivos pelos quais a sua próxima viagem deveria ser para Brasília, a capital federal do Brasil. Uma cidade riquíssima culturalmente, com muita diversidade, passeios históricos e muito mais. Fica ligado que a gente tem muita coisa para te contar. Brasília nasceu para ser referência em planejamento arquitetônico e urbanístico. O plano piloto da cidade, desenhado por Lúcio Costa há 67 anos, é um marco na arquitetura modernista mundial e divide a cidade em 2 linhas em formato de cruz, semelhante a uma borboleta. Dizem que ela até parece com a cidade egípcia de Akhetaton, que inclusive nem existe mais. No marco zero da cidade, exatamente onde as 2 linhas se encontram, fica a rodoviária de Brasília. É por ela que passa também o eixo monumental, a principal avenida da cidade, onde ficam as principais e mais conhecidas construções de Brasília. O período mais indicado para se visitar Brasília começa agora, em maio, e vai até setembro por causa do período das secas. Não é uma coisa contraintuitiva. A seca na região, nessa época, é intensa e muitas pessoas que viajam para lá acabam estranhando e sentindo muitos efeitos dela no corpo. Mas nas outras épocas do ano, costuma chover com frequência na cidade. E pelo fato da maioria das atrações serem justamente ao ar livre, o período mais indicado para viajar para Brasília é no período do ano que não chove, que é justamente no período de seca entre maio e setembro. Então, se você for se planejar para ir a Brasília nessa época do ano, leva bastante água e protetor solar, porque você vai com certeza precisar. Para você conhecer as principais atrações e pontos turísticos da cidade na hora de construir o seu roteiro de viagem, o site da Secretaria de Turismo de Brasília é ótimo. Nele você encontra um panorama geral sobre o que fazer em Brasília, um tour virtual que mostra diversas rotas com uma descrição e sua localização no mapa. Essas rotas são: a rota cívica é a rota que passa pelas principais instituições governamentais, monumentos emblemáticos e outros locais históricos que marcaram a construção da cidade. Grandes exemplos disso são o Palácio do Planalto, o Palácio da Alvorada, o Palácio do Itamaraty, o Memorial JK e o Memorial dos Povos Indígenas. Prédios esses que foram projetados pelo grande arquiteto e urbanista brasileiro Oscar Niemeyer. Importantíssimo para a construção da cidade e também por demarcar essa visão modernista e emblemática que só Brasília tem. Também vale a pena visitar a Praça dos Três Poderes e o Museu Vivo da Memória Candanga. Candango é como se denomina as pessoas que construíram Brasília na década de 50 e no começo da década de 60. A Rota Cultural de Brasília mostra que a cidade é um mosaico cultural. Brasília também é palco de grandes festivais nacionais e internacionais de cultura, como o próprio Festival de Brasília de Cinema Brasileiro. Então, destacamos os seguintes locais para visita: o Complexo Cultural da República, projetado também por Niemeyer, onde ficam o Museu Nacional e a Biblioteca Nacional, o Teatro Nacional Cláudio Santoro, o Complexo Cultural da Torre de TV, o Planetário e o Cine Brasília. A rota arquitetônica mostra quão modernista e dinâmica Brasília pode ser. Reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 1987, a cidade é um marco na arquitetura modernista mundial, como eu já falei aqui no vídeo anteriormente. Para a rota arquitetônica também valem quase todos os prédios e monumentos que eu listei aqui anteriormente. Por isso eu citarei alguns outros, como a Catedral Metropolitana de Brasília, a Universidade de Brasília e o Clube do Choro. Prédios esses também projetados por Niemeyer, e a Superquadra Modelo, que era uma proposta de um novo jeito de morar projetada por Lúcio Costa, que é interessantíssima de se apreciar e de visitar. A Rota Náutica te orienta para conhecer o belíssimo Lago Paranoá e suas atrações, já que é um lago navegável e permitido para banho e outras atividades esportivas. Aqui se destaca a Ponte JK e sua orla, que é um marco de Brasília, além do Pontão do Lago Sul, que é um centro gastronômico, esportivo e de lazer na cidade. O Parque Ecológico Península Sul também é um ótimo lugar para caminhadas, piqueniques e para fazer trilhas, como a que faz conexão entre o Pontão do Lago Sul e o Parque do Anfiteatro, também conhecido como Parque da Asa Delta. Também vale visitar o Parque das Garças e a Prainha dos Orixás. Por fim, para coroar a Brasília ecumênica, que abraça e respeita as diversas manifestações espiritualistas, doutrinas e religiões, a Rota da Paz é uma rota interessantíssima para se fazer e para conhecer. Por exemplo, o Templo da Legião da Boa Vontade é o monumento mais visitado de Brasília, além da Mesquita do Centro Islâmico, o Vale do Amanhecer, a própria Prainha dos Orixás que eu já mencionei, o Templo Shin Budista Terra Pura e muitos outros lugares para se conhecer. Existe também a Rota Fora do Eixo,
que demarca algumas atrações das cidades satélites de Brasília, como a Feira Central de Ceilândia. O site também mostra a Rota do Cerrado, que te mostra as principais belezas naturais da capital e dos arredores, que fica bem no meio do Cerrado, no Planalto Central brasileiro, uma região bem biodiversa e bem bonita. O Parque Nacional de Brasília, o Jardim Botânico, a Floresta Nacional e o Parque da Cidade são exemplos muito legais dentro da cidade de Brasília, mas também vale a pena mencionar a Chapada dos Veadeiros, que fica perto de Brasília e que vale muito a pena conhecer para quem gosta de realmente vivenciar a natureza e conhecer novos lugares e realmente conhecer os biomas brasileiros, né? Não podemos esquecer de mencionar também o Estádio Nacional de Brasília, Mané Garrincha. Para quem gosta de futebol, eu acho que vale a pena visitar. E lembrando que você pode conferir todas essas rotas na íntegra, assim como o Guia Turístico de Brasília no site da Secretaria de Turismo da cidade. Agora, também existem outras rotas não listadas no site que são bem conhecidas pelos moradores e por turistas, como a Rota do Pôr do Sol. Como muita gente diz, o pôr do sol em Brasília é bem especial, é sempre grandioso, porque o próprio planejamento da cidade, que conta com prédios baixos, largas avenidas, grandes espaços de convivência, espaços verdes, permite com que o pôr do sol seja muito bem apreciado de onde quer que você esteja, né? Por exemplo, para ver o pôr do sol com a silhueta da cidade, o lugar perfeito é a Ermida Dom Bosco, à beira do Lago Paranoá, ou também a Praça do Cruzeiro, que é o ponto mais alto da cidade. Foi aqui que a primeira missa da cidade foi realizada também. Ou seja, é um lugar especialíssimo para se visitar e para se apreciar o pôr do sol. Sobre a gastronomia e a vida noturna de Brasília, vale mencionar que a cidade é marcada pela miscigenação e pela imigração de pessoas vindas de todas as regiões do país. Ou seja, a cena local é marcada por diversos tipos de restaurantes, bares e lugares diferentes para comer. Por exemplo, a Rua 404, 405 Sul, a 201, 202 Sul, a 213, 214 Norte são conhecidas por serem as ruas dos restaurantes. Outros lugares que eu já mencionei antes também, como a Orla da Ponte JK e o Pontão do Lago Sul, são centros gastronômicos importantíssimos para a cidade. A vida noturna também na cidade é marcada pela juventude, principalmente por existir uma universidade tão grande e que recebe tantas pessoas de diferentes lugares do Brasil como a UNB. Existem diversas opções de bares, restaurantes, casas de show, casas noturnas para realmente cair na noite, se divertir e conhecer pessoas novas, né? Brasília é a cidade perfeita para isso, justamente por receber tanta gente de tanto lugar do Brasil, pessoas tão diferentes e tão empolgantes para realmente se conhecer. Então, a vida noturna de Brasília, ela é riquíssima nesse sentido. Senta que lá vem a história. Um breve histórico do processo de construção da cidade começa em 15 de novembro de 1889, quando a República era adotada no Brasil e a capital ainda era o Rio de Janeiro. O artigo 3º da nova Constituição Federal, promulgada no mesmo dia, ditava os seguintes termos, abre aspas, artigo 3º, fica pertencendo à União, no Planalto Central da República, uma zona de 14.400 km², que será oportunamente demarcada para nela estabelecer-se a futura capital federal, fecha aspas. Era a primeira menção oficial no aparato jurídico brasileiro de que se deveria transferir a capital do litoral sudeste do país para o seu Planalto Central. Este artigo foi reiterado na Constituição Federal de 1946, mais especificamente no ADCT, que é o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Esse ADCT era o documento responsável por fazer a transição dos dispositivos jurídicos da última Constituição para essa nova. Então, o artigo 4º do ADCT reafirmava o artigo 3º da Constituição de 89, decretando, abre aspas, a transferência da capital da União para o Planalto Central do país, fecha aspas. Logo, quase 10 anos depois, em 1955, durante um comício de campanha presidencial do então candidato Juscelino Kubitschek, um inspetor de seguros, apelidado de Toniquinho, perguntou a JK se ele cumpriria o artigo 4º do ADCT da Constituição Federal de 46. Juscelino retrucou, abre aspas, se eleito for, eu cumprirei integralmente a Constituição. Durante o meu quinquênio, farei a mudança da sede do governo e construirei a nova capital.
Promessa feita, no dia seguinte ao aniversário de 10 anos da Constituição de 46, um ano depois desse evento, do comício do JK, em 19 de setembro de 1956, JK encaminhava ao Congresso Nacional a Mensagem de Anápolis, que era o projeto de lei que deu início à construção de Brasília, inaugurado oficialmente em 21 de abril de 1960. Nasce, então, a atual capital do Brasil. E aí, gostou do vídeo? Então, não esquece de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal, porque mais vídeos como este aqui estão por vir. E para finalizar, eu deixo aqui uma indicação cultural que tem a cara de Brasília, que é o filme brasileiro Branco Sai Preto Fica, de 2015, dirigido por Adirley Queiroz. O filme é uma ficção científica brasileira que conta a história de um grupo de jovens da periferia de Brasília que tem as suas vidas marcadas após um acontecimento trágico. Vale muito a pena conferir. E é isso, galera. Até a próxima. Valeu!